Olha, enquanto o Gomes de Oliveira se acalma, eu estou recebendo aqui a doutora Celene Pérez Nunes. A doutora Celene, ela é responsável, uma das responsáveis, pela construção de uma lei que mudou a história do controle das contas no Brasil, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que garante que os governos evitem gastos excessivos sob pena de responderem criminalmente por isto. Doutora Celene Pérez Nunes, eu queria agradecê-la pela presença, antes de mais nada, dizer que é uma honra entrevistar alguém que tenha tamanha importância para o controle das contas no Brasil com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que desde 2002 está aí, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Boa tarde para a senhora. O que é importante se discutir hoje em relação a essa lei? Bom, inicialmente eu é que agradeço a oportunidade, né? Estou aqui no Piauí para falar para os contadores públicos, um evento organizado pelo INSEP, pela Ascompep, envolvendo aí os contadores do Estado no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós sabemos que é importante que os municípios, né, também cumpram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os entes da federação devem cumprir, em especial ter atenção para as despesas com o pessoal. Sim. E para os restos a pagar. Hoje o drama maior é controlar despesas com o pessoal, né, doutora? Existe um ponto na lei que acaba dificultando também um pouco a gestão, que é a variação da receita. Isso não acaba dificultando planejar o tamanho da folha de pagamento? Exato. Dificulta, mas é exatamente por isso que é preciso ser prudente na contratação de pessoal. A despesa de pessoal, ela é quase eterna, porque você tem aí os ativos, depois eles se aposentam, você continua tendo os inativos, os servidores falecem. Inativos entram na mesma conta, né? Entram na mesma conta. Os servidores falecem, ficam os pensionistas, que continuam na conta. Então, é preciso ser muito prudente na contratação de pessoal, porque a gente não sabe como serão as receitas no futuro. Então, vejo o atual momento, que é de crise econômica, né? Então, nós estamos aí numa crise desde 2015 e precisamos equacionar as contas públicas, né, para atravessar essa fase difícil. Agora, doutora Celene, de alguma maneira a Lei de Responsabilidade Fiscal ela também não é responsável por limitar a discricionariedade dos investimentos dos governos e das políticas? Ela não pode ser vista também como um cerceador de investimentos e de continuidade de uma gestão? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites máximos para pessoal, para a dívida. Os entes continuam tendo autonomia para planejar as suas despesas, só que eles estão sujeitos a limites. Então, por exemplo, para pessoal, existe o limite de 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo e de 6% para o Poder Legislativo, que já é federal. Muito. Não, do município. E que mas já é muito. O potencial é o limite mesmo? Limite mesmo, limite máximo. Então, isso já é muito, veja. Então, é preciso realmente cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal à risca, o que estabelece o texto da lei, sem manobras contábeis, sem contabilidade criativa, sem pedalada, entende? Bom, até porque nada disso cria dinheiro para pagar as contas públicas, não é verdade? Quando a senhora falando aí de pedaladas, aí já serve mais para o restos a pagar, né? Seria mais uma manobra também nesse sentido. Os prefeitos estão aprendendo ainda, estamos falando de uma lei que está vigorando desde 2002, mas eles ainda estão aprendendo a conviver com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Desde 2000, na verdade, são 18 anos já de Lei de Responsabilidade Fiscal. E toda a gestão nova aprende a conviver com ela, porque você também tem uma rotatividade na administração, né? Mas é preciso realmente investir também em servidores que conservem a memória da instituição. Porque também se toda a nova administração, os servidores mudam, aí fica difícil, porque os novos têm que aprender tudo de novo, né? Então, esse é um aspecto também. Acho que nós
passos muito importantes ao longo desses 18 anos, de construir toda uma institucionalidade, uma transparência de contas públicas que antes não existia, né? Mas é sempre possível observar o que falta fazer, né? Sim. O que é preciso aperfeiçoar. E o que é preciso aperfeiçoar nesse momento? Eu diria que é preciso estabelecer um padrão mínimo para os tribunais de contas, nacionalmente. Padrão técnico, de rigor, de exercício. Técnico, exato. Para indicação dos conselheiros de tribunal, para que não haja tanta indicação política, né? Para que requisitos técnicos mínimos sejam atendidos, para que haja concurso público para os tribunais, né? Para que haja maior imparcialidade, impessoalidade e independência no julgamento de contas e na aplicação de sanções. Isso é importante, assim como também acho que é importante investir na capacitação de pessoal, que as pessoas que atuam no serviço público, em todos os entes, União, estados e municípios, tenham maior conhecimento da legislação. Muito bem. Agora, doutora, a lei de responsabilidade fiscal ela foi apontada como um fator assim, que deu um passo a mais nessa história do controle no Brasil, depois do Plano Real. A lei de responsabilidade fiscal ajudou muito na construção desse conceito que nós temos hoje na economia. Agora nós estamos vivendo uma nova fase que deve apontar para um outro aspecto que a lei da responsabilidade fiscal já apontava, que é o de sinalizar para instituições importantes, internacionais, que no Brasil se pratica a transparência. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é da Escola de Chicago, que também é da escola que ajuda a desenhar um pouco da lei de responsabilidade fiscal. É importante nesse momento aquilo que já foi anunciado por ele, controle das contas públicas, corte de gastos, redução do tamanho do Estado, isso tudo se associa à ideia da lei de responsabilidade, que a ideia da lei de responsabilidade fiscal criou em 2000? Certamente. Nós não podemos ter um Estado que seja excessivo, que seja grande demais e que sufoque o setor privado, entende? Então, o Estado, ele deve cumprir as finalidades básicas de atender o cidadão naquilo que ele mais necessita: educação, saúde, segurança pública, que inclusive está definido como prioridade na Constituição Federal, não é isso? Tanto que existem limites de educação, de saúde que precisam ser respeitados também, ser cumpridos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal reforça isso, inclusive, porque quem não cumpre limite de educação e saúde, pela LRF, tem as transferências voluntárias suspensas. Então, veja, mas como é que eu faço para cumprir os limites de gasto e, ao mesmo tempo, atender os limites de educação e saúde? É preciso estabelecer prioridades claras. Então, a gente não pode ter um Estado que entre em todas as áreas. Mas em municípios pequenos esse controle fica bem mais difícil, doutora. Até porque a receita é pequena, os serviços precisam ser estabelecidos. É preciso que os municípios também exerçam a sua competência tributária. Os municípios também não podem viver só de receber transferências da União e do Estado. Eles têm que exercer aquela competência que está prevista na Constituição, né? E aí, o que é que tem que fazer? Se tem que ter pessoal e tem que cumprir o limite, é preciso que o pessoal seja alocado prioritariamente nessas áreas que atendem a população, né? Então, como o limite é para tudo, né, para todo o executivo, né, então a gente tem que ter menos cargo em comissão, a gente tem que ter menos gente na área meio, menos gente em outras áreas, né? E mais gente trabalhando efetivamente na prestação do serviço. Exato. Doutora, eu queria agradecê-la pela presença. Doutora Selene, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Selene.